Vamos iniciar mais um Devocional 2024. Estamos falando sobre o livro de Êxodo. Hoje nós vamos nos aprofundar no capítulo 25, 26 e 27. Dentre os assuntos, oferta não é impositiva, a arca da aliança e não deixe apagar as lâmpadas. Se eu fosse você, eu pegava papel e caneta para anotar aí alguns detalhes. E se você ainda não acompanhou os vídeos anteriores, acompanhe. Antes de eu entrar no capítulo 25 em diante, bem rapidamente, eu quero passar pelo capítulo 23. No versículo 1 ele fala sobre fake news, que foi proibida desde aquela época. Não é algo dos dias de hoje não, com respeito às redes sociais. Deus, ele já havia dito sobre nós não propagarmos mentira. No versículo 8 ele fala sobre o suborno, que cega quando uma pessoa ela mergulha neste mundo, aceitando o suborno. No versículo 15 ele fala sobre a oferta, que eles trariam de mãos cheias. Aliás, eu quero inclusive agradecer aqueles que têm nos dedicado, que têm se esmerado, nos ajudando inclusive com a propagação aqui destas mensagens, tanto aqui como no nosso canal no YouTube. Inclusive lá no canal no YouTube nós temos uma chave Pix em que pessoas têm até enviado com disposição, generosidade, com amor e carinho, as suas ofertas para que possamos nos aprimorar aqui nos vídeos e também enviar mais conteúdos com mais qualidade. Que Deus abençoe grandemente vocês. No versículo 19, ele fala sobre o leite que eles usavam, inclusive em culturas pagãs dos cananeus. Estudos afirmam que eles criam que o leite tinha poderes mágicos, faziam cultos de fertilidade, borrifavam o leite sobre as suas colheitas. Por isso que Deus ele fala sobre o leite da cabra. No versículo 20 ao 23 ele fala sobre o anjo, que tipifica o Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. Um dos significados de anjo é mensageiro, humano ou celestial. Para alguns, esse anjo que a Bíblia se refere está direcionando à nuvem e ao fogo que conduzia Israel. E outros até creem que seja a arca que ia diante do povo, que nós vamos falar mais sobre isso. E no versículo 28, ele fala sobre as vespas, que se refere, na verdade, ao terror que os filhos de Israel causavam aos seus inimigos por onde passavam. No versículo 29 e 30 do capítulo 23, ele fala o seguinte, deixa eu ler para você essa passagem, nós estamos voltando um pouquinho, mas é muito importante isso. Não os lançarei, se referindo aos inimigos, de diante de ti num só ano, mas para que a terra se não torne em desolação e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Deus, ele não entregou tudo de uma vez só para o povo. Ele foi entregando pouco a pouco. Você, eu, nós temos que aprender isso, que Deus, ele não vai entregar tudo de uma vez nas nossas mãos. Ele vai entregando aos poucos, até para que haja ordem, para que não aconteça um caos, para que as coisas estejam no seu tempo e, claro, haja maturidade para se receber. Por isso que os inimigos iam sendo vencidos pouco a pouco, até porque imagina um monte de cadáver pelo meio do caminho, o tanto de feras que iriam surgir. Então, Deus é maravilhoso, né? No versículo 33, ele fala sobre relacionamentos com os estrangeiros, pessoas que eram idólatras. É uma cilada quando você se relaciona com alguém que não é da mesma fé. Isso se referindo à vida amorosa, negociações. Você precisa ter muita atenção com respeito a isso. No capítulo 24, versículos 6 ao 8, ele fala sobre o sangue,
que simboliza perdão de Deus. A morte, ela, naquele sacrifício, ela demonstrava conserto, mas acima de tudo, o sangue de Cristo era, na verdade, isso que simbolizava. E no sangue do nosso Senhor Jesus se iniciou um novo concerto e definitivo, sem necessitar de novos sacrifícios de animais. No versículo 25, do 1 ao 2, agora sim, vamos falar sobre o assunto de hoje. Veja que interessante, ainda falando sobre essa questão do mover para com as ofertas, né? Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam a oferta de todo homem cujo, preste atenção, o coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. E aí ele fala sobre as ofertas especificamente. Isso é uma coisa muito importante. Ele diz o coração se mover. Ou seja, a oferta que dedicamos a Deus numa igreja, que dedicamos a Deus, como falei agora há pouco, num canal como esse que nós realizamos aqui, transmitindo mensagens, que as pessoas têm enviado as suas ofertas via Pix. A chave Pix está lá no canal, no YouTube, André Cageu Oficial. Tem que ser algo voluntário, com generosidade, como expressão de gratidão, como uma forma de demonstrar que está buscando auxiliar na propagação da mensagem da salvação, do Evangelho. Não é nada impositivo, obrigatório, forçado, de forma pesada. Foi isso que Deus declarou através de Moisés, para Moisés e através de Moisés. No versículo 5, ele fala sobre peles finas. Isso é só uma questão de ensinamento. Havia naquela época um grande mamífero chamado vaca marinha. Ela tinha de 2,5 metros a 4,5 metros e pesava cerca de 680 quilos. E era uma pele muito especial para aquilo que naquela ocasião Deus determinou. Era encontrado esse animal, esse mamífero, nas águas do Mar Vermelho. No versículo 8, olha que glorioso, isso serve para nós nos dias de hoje. Ele diz, 25:8, quando ele começa a dar a orientação sobre o tabernáculo que seria criado, seria construído. Ele diz: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Olha que glorioso. Deus não quer visitar o povo. Ele não queria visitar o povo. Ele queria habitar no meio do povo. Deus, ele é apaixonado em viver conosco. Ele habitava e convivia com Adão. E quando o pecado foi praticado, rompeu-se isso. Nós vemos claramente aqui Deus falando: eu quero viver com vocês. Como hoje em dia Ele quer habitar em nós. Ele não quer nos visitar ou nós visitarmos a Ele em cultos ou meras orações que realizarmos. Ele quer ter relacionamento conosco. No versículo 10 ao versículo 22, Deus ele dá o direcionamento com respeito à arca da aliança, também conhecida como arca do concerto, arca do Senhor, arca de Deus, arca do testemunho. Ela servia de santuário portátil naquela ocasião. Ela simbolizava a presença de Deus. Dentro dela haviam 3 elementos: as tábuas, que representam o Deus Pai, os mandamentos, o maná, que representa o Deus Filho, o pão nosso de cada dia, o pão que desceu do céu, e a vara, o bordão de Arão, que representa o Espírito Santo, frutificação, fruto do Espírito. A Arca da Aliança, ela é uma simbologia pelo que foi feita naquela ocasião, a obra que Deus realiza hoje em nós. A Arca da Aliança hoje, ela não existe e nem deve ser venerada.
A Arca da Aliança hoje, ela está em nós. A madeira representa o ser humano. O ouro que revestia ela representa a presença de Deus. Os 3 elementos representam Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os querubins representam os anjos guardando os filhos de Deus. Aliás, abrindo um parênteses aqui, eu vou deixar nos stories o link de uma música que eu fiz, que o Ivanilson, saudoso cantor Ivanilson, gravou falando sobre a Arca da Aliança. É muito profunda esta música. Depois você vai lá, clica e ouve essa música, tá? É muito especial, muito linda. Vou deixar lá para você. E na sequência do vídeo, no Stories, eu vou deixar uma imagem com todos os utensílios que existiam no tabernáculo, para que você possa ver e até se você quiser guardar, você poder guardar. Vai ficar no Stories aqui no Instagram, tá bom? No versículo 18, ele fala sobre os querubins, que são seres angelicais, que sobretudo existem para glorificar a Deus. No versículo 30, ele fala no capítulo 25 sobre os pães da proposição. Diz assim: porás sobre a mesa os pães da proposição, diante de mim perpetuamente. O que significavam os pães? Eram 12. Eles significavam literalmente os pães da face, os pães da sua face. Pães da sua face. Quer dizer, os pães que permaneciam diante da face de Deus. Eles eram 12 e cada um deles representava uma das tribos de Israel. Quer dizer, representa o povo de Deus e a sua devoção para com Deus. E que permanecia perante a face de Deus. Somos nós que permanecemos perante Deus. No versículo 31 ao versículo 40, ele fala sobre o candelabro. O candelabro, ele é o símbolo do Espírito Santo. Hoje, esse candelabro é a presença do Espírito Santo habitando dentro de nós, que permanecia e tinha que estar continuamente acesa. No versículo 40 e também no capítulo 26 ao 30, 26:30, capítulo 26:30, nós observamos Deus sendo bem claro, falando algumas vezes e afirmando que tudo deveria ser conforme a visão que ele deu a Moisés. O tabernáculo foi construído não para ser adorado, mas para glorificar a Deus. O tabernáculo, ele remete Cristo, que habitou entre nós. Por isso, o tabernáculo habitava entre o povo, como Cristo habitou entre nós, como hoje a palavra habita entre nós, o Espírito Santo habita entre nós. Isso é muito especial, né? No versículo 33, ele fala sobre o santo lugar e o santo dos santos. O santo lugar é onde ficavam os utensílios do tabernáculo, e no santo dos santos era onde ficava a arca da aliança, que representava a presença de Deus. E no versículo 20 ao versículo 21 do capítulo 27, ele diz assim: ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. E aí ele fala que isso era um estatuto perpétuo. Essa lâmpada acesa, ela representa o Espírito Santo, que tem que estar aceso continuamente dentro de nós. E como que nós mantemos o Espírito Santo aceso? Quando nós mantemos os nossos pensamentos em Deus, nos ensinamentos da palavra e praticando. Então a lâmpada continua acesa. Se nós deixamos de conectar nossos pensamentos em Deus e na palavra, o Espírito Santo se apaga. Você quer permanecer com o Espírito Santo aceso em você? Mantenha-se na palavra. Vamos juntos até 31 de dezembro, neste Devocional 2024. Não esquece de enviar para alguém este vídeo e entra lá no Stories para ver a linda canção da Arca da Aliança e também a foto sobre os assuntos do tabernáculo.